Muito boa noite a todos e todas. Vamos iniciar o terceiro módulo desse curso e a gente hoje tem o professor Agustin Panisto Sansana. Eu vou ler rapidamente seu currículo. Ele é mestrado pela Universidade de León e pela Escola da Espanha e estudou um segundo mestrado em Linguística no seu país. É professor de várias linhas de sociolinguísticas nas universidades de Peru e Bolívia. Ora, Borivandes. E há 4 anos também é professor de língua quechua. Teve um papel importante na gestão pública do Ministério de Culturas do Peru, onde ele foi diretor de línguas indígenas de 2015 a 2020. Ele teve a oportunidade de liderar a equipe que começou um desenvolvimento fundamental no sentido de direitos linguísticos e políticas linguísticas. Teve também experiência de trabalho direta em revitalização linguística com comunidades indígenas amazônicas. É autor do livro Contra o Silêncio, Línguas Originárias e Justiça Linguística. Projeto Bicentenário 2022. Atualmente, ele é coordenador do projeto Coleção Bicentenária da celebração de 200 anos da independência do Peru. Então, com vocês, a gente tem o Agostinho, que ele vai ser responsável por esse módulo, que é um módulo muito importante, porque é justamente nesse que vai ter a teoria de um pouco do que os dois módulos anteriores a gente esteve trabalhando com o professor Ernesto e com o professor Gilvan. A gente foi trabalhando a nível de experiências, mas agora nesse módulo a gente vai tratar de trazer teoria e trazer diversas perspectivas que existem sobre as políticas linguísticas e os planejamentos linguísticos. Agostinho, em frente, seja muito bem-vindo. Hola, hola. Oi, oi. Un saludo a todos. Saudações a Sí, professor Fernando pela saudação, pela gracias apresentação. E obrigado, na verdade, também a a todos los que son todos os reconocidos en que este tornaram papel de possível que docente eu esteja nesse corpo docente desse es un curso. privilegio É um privilégio para mim e uma grande trabajar honra. con Isso, estudiantes. como Y profissional, además, trabalhar com profissionais tão importantes. E além do mais, com alunos e alunas, estudantes também tão qualificados, né? Então, esa es una bendición vai ser uma experiência enriquecedora. para mí, Pelo menos para mim, la seguridad com certeza. y nada, esto para comenzar. E eu tô pronto para começar. Sí, más específicamente agradezco Bem, que mais Luis especificamente, lo que fue confianza obrigado a y Luiz que Fernando me deu a Daniel confiança, Fernando, y por Daniel supuesto a Liali e, claro, por Yali, la Filac relación por ahí. e essas organizações tão Gracias. importantes. Obrigado. Pode começar, Agostinho. Me parece que Daniel, tú querías Acredito que Daniel primero tener un momento para queria primeiro ter um algunas momento para algumas indicações? Sí, sí, yo Sim, sim. Obrigado pela apresentação, mas já vou dar início à apresentação correspondente. Simplesmente da minha parte, eu queria desejar todo o melhor. É um módulo bastante interessante, como você já manifestou, Fernando. Nesse módulo que vocês vão fazer é basicamente aprofundar sobre os dois módulos, as temáticas que vocês avançaram nos dois módulos anteriores, né? Então, com um foco na planejamento e avaliação de políticas de linguísticas. Exato, muito bem. Então, muito obrigado, Daniel, e vamos começar. Eu vou compartilhar meu PowerPoint. Não sei bem como fazer isso, porque nesse momento eu sou meio burro aqui com o Zoom. Tem um share aí embaixo. Ah, tem outra tela. Bem, o primeiro que eu faço sempre, acho que é importante fazer sempre. Eu entendo que vocês não tiveram a oportunidade de trabalhar tão sistematicamente, que a gente se conheça, né? E para isso, eu acho que é importante
que a gente se conheça, nos apresentando, né? Bem, como vocês sabem, esse é o módulo, o terceiro módulo do curso, que tem a ver com planejamento de políticas linguísticas e sua avaliação, né? E a estrutura que esse módulo vai ter é a seguinte. Vocês estão vendo bem meu PowerPoint? Sim, sim, sim. A gente se vê. Muito bem. Então vamos a seguir essa estrutura. Nós temos três unidades. Não necessariamente as três unidades vão ocupar cada uma das unidades uma semana. Eu acho que sim, mas talvez algumas coisas, se a gente achar interessante, a gente vai dar mais profundidade para essa matéria em particular. Então, aqui vamos ter a primeira unidade, a políticas linguísticas, definição, tipologia, orientações e dificuldades, um olhar teórico, as políticas desde os estudos sobre políticas linguísticas. Isso vamos ver depois o que tem muito a ver com as políticas linguísticas e que às vezes interferem, potencializa, ajuda ou não, que são as ideologias linguísticas, né? E vamos encontrar também um planejamento linguístico de forma breve, né? Na realidade, porque vocês já viram muito sobre isso. Mas vamos falar sobre ideologias linguísticas a partir de um ponto de vista teórico para ver como, o que se diz sobre elas e como influenciam, o que que elas são, né? Como influenciam na implementação das políticas linguísticas e os planos de desenvolvimento de línguas, etc. E a última unidade vai ser a terceira, avaliação das políticas linguísticas. Aqui a gente vai ver avaliação de políticas de intervenção, uma intervenção concreta de revitalização linguística, como a gente avalia, como a gente sabe se algo está funcionando ou não. É algo muito difícil, talvez de atingir, né? E também vamos falar da avaliação de políticas linguísticas. Em todo módulo, eu vou fazer referência a experiências que eu conheci e das que eu fui mais próximo. Por exemplo, como o Fernando comentou na sua apresentação, eu fui diretor de línguas indígenas do Peru, na posição que hoje Gerardo é, ó, que é o curso do diplomado, a estudante do diplomado do curso. Ele era parte da equipe, da minha equipe, e eu estive aí por 5 anos. E bem, aí nós tivemos uma experiência muito bonita de iniciar um processo de desenvolvimento do marco normativo de matérias de línguas indígenas no país em matéria de direitos linguísticos não existia antes. A gente desenvolveu junto com os povos indígenas também, claro. Além do mais, fizemos uma política nacional de línguas originárias, que é uma experiência interessante, né? É muito enriquecedora sobre o que a gente pode falar. No final do módulo, a gente vai dar um espaço específico para isso, mas vamos poder mencionar melhor as coisas durante o módulo. Bem, então, como eu comentei, é interessante que a gente se conheça, porque a gente vai passar 9 sessões juntos durante 3 semanas. Então, eu queria despedir que na primeira sessão, vamos pedir para vocês que a gente responda essas perguntas. Aqui o importante é ser breve, né? A gente tem para cada um 3 minutos. Eu acredito que com 3 minutos a gente tem muito, né? Somos muitos na aula. Então, idealmente 2 minutos por pessoa, ideal. Eu vou pedir que, sim, quando vocês falem, por favor, liguem sua câmera pra gente se conhecer também visualmente.
Então vamos começar. Acho que eu tenho uma lista aqui. Isso pode facilitar muitas coisas. Para chamar um por um, vamos ver. Nome, sobrenome, país, povo, nação, fala alguma língua indígena e você já formulou alguma política linguística? Então vamos começar com Suleiman Antunes. As perguntas são essas. Primeiro dizer seu nome e sobrenome, depois dizer qual é o seu país de origem, ou povo indígena que você é membro, nação indígena que você vive. Se você fala alguma língua indígena no seu povo, nação ou comunidade. E se você tem experiência na formulação, eu digo formulação, mas também implementação de políticas linguísticas, né? Bem, e uma coisa a mais que eu queria colocar, antes da terceira pergunta, desculpa, antes da terceira pergunta, eu vou adicionar a posição ou a instituição que você está representando aqui. Não sei se você já consegue ver isso, que eu já mudei, né? Sim, sim. Muito bem. Então vamos com a lista. Então vamos começar com Zulema Antunes. Zulema, vai adiante. Então vocês sabem, 2 minutos idealmente. E senão vou ter que cortar, porque senão a aula toda vai acabar só nisso. Então 2 minutos é melhor. Máximo. Pode ser 1 minuto, melhor. Mas para a gente poder avançar, né? Vamos começar. Adiante, Zulema. Zulema não está? Então vamos com Sara Arai. Sara, boa noite. Vocês me ouvem? Sim, sim, a gente ouve. Oi, boa tarde, boa noite para os companheiros do curso. Meu nome é Sara Arai, eu sou da Venezuela. Eu sou do povo indígena Carinha. Trabalho no Instituto Nacional de Idiomas Indígenas. Pertenço ao povo Carinha, mas eu não falo o idioma. E eu não tenho experiência nesse tema de políticas linguísticas. Não formulei. Estou aprendendo com esse curso. Muito bem, excelente. Muito obrigado, Sara. Bem, vamos com Sônia Avalos. Boa noite, eu vou ligar a câmera. Vai se preparando, Núbia. Muito prazer, professor. Que tal? Como é que você tá? Como é que tá acompanhando? Meu nome é Sônia Avalos, eu sou do Paraguai. Eu sou mestiço, eu não pertenço a um povo específico aqui no Paraguai, mas obviamente eu sou produto de uma mistura, né? Eu trabalho na Secretaria de Políticas Linguísticas, que é uma instituição que trabalha com línguas indígenas, também aqui onde eu falo Guarani Paraguaio, que é minha língua materna, e obviamente a instituição que eu estou trabalhando sobre políticas linguísticas, seja o órgão retor de políticas linguísticas no Paraguai. Sim, eu conheci a Isla. Ah, sim, a ex-ministra. Ela já não é mais a ministra, né? Não, não, não é mais. Bem, muito obrigado. Obrigado. Bem, então a gente passa para Núbia Batista Silva. Boa noite, boa tarde a todos os cursistas, professor Agostinho. Tá um pouco baixo. Boa noite, boa tarde, tá ouvindo? E, sim, eu sou Núbia Batista da Silva, de Registro Civil, e sou do povo Tupinambá de Olivença, sou da Bahia. Na língua do meu povo, eu sou Nubiano Tupinambá, como escrevo aqui. E eu estou
na instituição chamada FUNAI, é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, estou ainda. Não falo o tupi, o tupinambá, não sou falante. Iniciei com o meu povo um estudo de forma é, da língua com o meu povo, mas assim, muito amador, muito amadora, junto com eles. Na FUNAI tenho acompanhado vários cursos e projetos de revitalização das línguas indígenas no Brasil. E é um prazer. Obrigada. Muito obrigado, Olivia. Bem, a gente passa para Li. Li, eu te conheço, mas se apresenta pro pessoal. Li, você- oi, como é que vocês estão? Boa noite a todos. Meu nome é Li Bendezu, eu sou do Peru. Eu sou mestiço, mas eu sou falante do Quechua, né? Minha família é de uma zona daqui de Ayacucho, onde se fala o Quechua Orechã. Eu trabalho no Instituto de Línguas Indígenas como analista. Eu não falo nenhuma língua indígena. E hoje em dia eu participei do processo de formulação de políticas, mas não formulei propriamente dito. Eu não fui parte desse processo, fui parte da consulta prévia nesse sentido. Então é um prazer a todos e todas. Obrigado. A gente conduz a política linguística, mas a gente fez um processo de consulta prévia para a lei de línguas indígenas. É um processo de consulta prévia, né? Muito bem. Obrigado, Lee. O Cíntia Bernardes. Cíntia não está aqui? Se não, a gente passa para Ada. Adas Mercedes Blanco, você está aí? Sim. Vai em frente, Ada. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar. Meu nome é Ada Mercedes Blanco Amaya. Sou da Guatemala, do departamento de Sapá, município de Limeson, onde se fala garífuna, né? E na posição atual, eu estou como orientador técnica da Mônica, bilíngue intercultural, da supervisão educativa desse município. Como eu falei anteriormente, minha língua materna é o garífuna, descendente do Kalinarauá. Então, na verdade, eu formulei políticas linguísticas, a gente trabalhou nesse sentido com a comunidade garífuna e impulsionamos, tratamos uma maneira de incidir, né, na intervenção política para o que é o fortalecimento da língua materna. Atualmente, no ano passado, né, trabalhamos um curso garífuna para professores, no qual foi a primeira fase. Esse ano vai começar a segunda fase, né, a fase intermediária. Então, muito obrigado e bênçãos a todos. Muito obrigado, Ada. Muito interessante. Bem, vamos passar para Carmen, advogado. Quem eu já chamei que não falaram na sua hora, no final a gente pode vai ter oportunidade. Carmen, você tá aí? Vocês me ouvem? Saudações. Ela fala em idioma indígena. Como a Sônia já comentou, em Paraguai muitos somos mestiços e falamos duas línguas oficiais, castelhano e guarani. Assim, eu também trabalho na Secretaria de Povos Indígenas, na Direção Geral de Documentação e Promoção de Línguas Indígenas. Estamos trabalhando aí desde a criação da secretaria, são uns 14 anos atendendo nesse endereço em particular para as línguas indígenas, mas na secretaria em geral a gente atende a diversidade linguística que a gente tem no Paraguai. Estamos tratando de levar adiante os desafios que hoje a década internacional das línguas indígenas nos impõe. Muito obrigado, Carmen Rosana.
Thaís Borges da Silva. Muito bem, muito obrigado, Thaís. Bem, vamos com o Vitor Camacho. Boa noite, não sei se vocês me escutam bem. Sim, muito bem. Vai em diante. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Vitor Manuel Camacho. Eu sou da Venezuela, não pertenço a um povo indígena, eu sou mestiço. Agora eu tenho o cargo de diretor de cooperação nacional e internacional do Instituto Nacional de Idiomas Indígenas da Venezuela. Eu não falo uma língua indígena, no entanto, eu faço um curso de Wayuna aqui para trabalhar de maneira muito básica, né? Com relação à formulação de políticas linguísticas, eu não sei se eu contaria, por exemplo, eu trabalhei muito em várias tamanhas linguísticas, né? Fazer atividade com relação à década internacional de línguas indígenas. Essa semana, por exemplo, a gente tem um evento no marco do Dia da Língua Materna. É muito demarcado em dias específicos, Dia da Mulher, o Dia da Mulher Indígena também, esse tipo de atividade. Formei parte. Muito obrigado, Vitor. Bem, vamos com Efraim Chafla. Olá, companheiros e companheiras, boa noite. Meu nome é Efraim Chafla, eu sou do Equador, pertenço a um povo Curuá, daqui, um povo indígena. Trabalho na Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Povos e Nacionalidades. Falo a minha língua materna, que é o Quechua. No tema de formulação, eu não formulei nenhuma política linguística, mas faço acompanhamento e, como Secretaria de Gestão, onde eu trabalho, tema de fortalecer as línguas, as tradições, saberes ancestrais. Trabalhamos nesse aspecto. Seria isso. Muito obrigado, Efraim. Passamos a Shaila Timilho. Boa tarde, companheiras, companheiros, ou boa noite. Não sei se vocês conseguem me ouvir, me ver. Sim, sim, perfeito. Meu nome é Sheila Timilho, eu sou da Guatemala. A minha língua materna é o garífuna, assim como a da minha querida Ada. Eu vivo no departamento de Sabala, no município de Livingston. Trabalho como professor, atualmente eu trabalho com primário, primeiro primário. E com relação à participação de políticas linguísticas, eu estive participando de alguns processos, mas unicamente como acompanhante, não diretamente formulando políticas. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Sheila. José Alberto Cruz agora. Você tá? Senão a gente passa para Jasmine Dassa. Jasmine Dassa. Boa noite, professor. Não sei se vocês me veem, eu estou agora no campo.
Sim, sim, a gente vê. Estou no trabalho de campo agora. Eu sou da Bolívia, da nação Tacana. Estou como chefe de unidade de IT e fortalecimento institucional do IPC, no Instituto Plurinacional de Estudo de Línguas e Culturas. Sim, eu falo a língua tacana e estamos agora imersos, sempre fazendo políticas linguísticas, né? Implementando, né? Mas eu, pessoalmente, sinto que me falta ainda para poder elaborar uma política linguística. O estado dessas políticas, mas eu sinto pessoalmente que eu preciso de mais insumos, preciso de mais recursos para poder, inclusive, melhorar algumas políticas que estão dentro do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, agora a gente passa para Evandro de Souza. Evandro. Se Evandro não está, a gente passa para Lidiet Anaís Dias Oliveira. Evandro ou Linette? Lidiet? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Lidiet Anaís Dias Oliveira. Eu sou do Panamá. Eu pertenço ao povo indígena da comarca Cunayala. Meu trabalho, eu sou promotora cultural, pesquisadora do Ministério da Cultura. E eu falo a minha língua materna, é Bulegaia. E eu não tenho experiência em formulação de políticas linguísticas, mas eu queria aprender e conhecer mais sobre isso. Obrigado. Muito obrigado, Liliet. Bem, então passamos a Gerardo. Gerardo Manuel. Sim, boa noite, Agostinho. Não sei se você me ouve. Sim, a gente te escuta e te vê. Obrigado, boa noite a todos. Meu nome é Gerardo Garcia Chinchay, eu sou do Peru, falante de herança da língua quechua, mas como eu sou linguista, me especializo mais em línguas amazônicas e eu trabalhei com vários povos da Amazônia Central peruana e eu participei com o Agostinho no processo de trabalho com nossas leis de línguas e há vários anos no planejamento, no desenho da política linguística no Peru e também no processo agora de atualização da nossa política de línguas e agora a gente está implementando o monitoramento dessa política. Obrigado. Obrigado, muito obrigado, Bernardo. E agora passamos com Berenice Gomes. E Berenice não está. Sim, a gente te ouve. Meu nome é Berenice Iracema Gomes. Eu sou de El Salvador. Estou na instituição seria o Ministério da Cultura, Departamento de Multiculturalidade. E eu não falo nenhuma língua materna em El Salvador. Quem é mais reconhecido é o Nawa. Eu tive vários processos, eu tive uma aproximação à língua no departamento de multiculturalidade. A gente tem vários trabalhos muito próximos à língua indígena, à visibilidade dos povos indígenas. Então, há pouco tempo eu comecei a trabalhar nisso, comecei a trabalhar em multiculturalidade. E eu estou aprendendo inclusive sobre os direitos indígenas, que também vão de mãos dadas, e esses também são, por exemplo, trabalhados a partir do Departamento de Multiculturalidade. E isso é parte da minha experiência. Bem, muito obrigado, Iracema.
Bem, passamos para Nicandro Gonçalves. Ah, vai adiante, Nicandro. Ele começou a falar no idioma indígena. Eu sou Nicandro Gonçalves. Eu estou trabalhando na unidade de desenvolvimento linguístico comunitário, no INALI, no Instituto Nacional de Povos, no Instituto Nacional de Línguas Indígenas aqui no México. Eu falo da língua Nenhum. E bem, somos a instituição que entregou os trabalhos, outras atribuições. A gente desenvolveu políticas linguísticas no país, pelo que a gente trabalhou em vários aspectos. E sobre esse tema, a gente trabalhou para desenvolver a lei secundária a partir de uma região, uma matéria de línguas indígenas. Então é onde a gente esteve trabalhando mais esse tema ultimamente. Ou seja, vocês estão formulando uma lei, estão trabalhando no projeto de lei. A lei já foi realizada. Agora é uma reforma para que modificar nossa Constituição no artigo 2º da Constituição em matéria de povos indígenas. E agora a gente está elaborando, participando para elaborar a lei secundária, as leis secundárias sobre essa reforma. Ah, entendi. Interessante. Bem, vamos agora com Mireia. Não sei se ela está. Mireia Hernandes Bocaterra. Acho que ela não está, né? Então vamos com Christian Hernandes Pérez. Boa tarde. O companheiro Christian agora está a caminho na estrada. Vai se conectar em breve, daqui a alguns minutos. Bem, já, muito obrigada. A gente vai esperar. Então vamos com Angélica. Angélica? Angélica? Angélica Lohano. A gente tem Angélica Lohano? Não temos Angélica, então vamos com Jenny Martinez. Boa noite, meu nome é Jenny Martinez, da Venezuela. Eu sou originária do povo indígena Garinha. Sim, eu falo um pouco a minha língua materna. E eu trabalho no Instituto Nacional de Idiomas Indígenas do meu país. Desculpa. E nesse momento eu tenho a responsabilidade de ser a chefe de divisão do Instituto no estado livre de Nova Esparta. E estamos trabalhando na revitalização da sua língua materna do povo indígena Guaqueri. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Reni. Muito bem. Vamos com Gessênia. Sim, Gessênia. Gessênia Mayancha. Gessênia Mayancha. Se Gessênia não está, vamos com Diane Alejandra Mayuri. Diana Mayuri não está? Boa noite. Sim, tudo bem? Meu nome é Ana Alexandra Mayuri Arimunha. Eu sou do Peru. Atualmente eu estou trabalhando como assistente de línguas indígenas na direção de línguas indígenas do Ministério da Cultura. Eu não falo nenhuma língua indígena. E com relação à formulação de políticas linguísticas propriamente, eu não trabalhei em desenvolver alguma, mas sim algumas ações e atividades que eu realizo atualmente que eu trabalhei antes, por exemplo, no campo da educação intercultural bilíngue. É para tornar efetiva, né? Por exemplo, acerca da lei de línguas.
e atualmente sobre a política nacional de línguas originárias. Ok, Diana, muito obrigado. Matias Medina. Vamos com Matias Medina. Se Matias Medina não está, passamos com Jéssica Montufar. E se Jéssica Montufar não está, passamos com Maria Helena Pérez de Jesus. Qualquer um dos três. Oi, boa tarde. Meu nome é Maria Helena Pérez Jesus, eu sou do México, eu trabalho no Instituto Nacional de Línguas Indígenas aqui do México e eu sou falante da língua náhua. Bem, no Instituto eu apoiei a implementação dessas políticas que a gente tem aqui, principalmente a formulação de políticas. Muito prazer. Muito obrigado, Maria Helena. E agora vamos com Gustavo Pineda. Gustavo Pineda. Se Gustavo Pineda não está, teria que ser Jorge Zeneida Quiñones. Desculpa. Gustavo, adiante, adiante. Não tinha opção do áudio aqui. Boa tarde, boa noite. Meu nome é Gustavo Pineda. Eu trabalho no Departamento de Multiculturalidade do Ministério da Cultura de El Salvador. Eu sou advogado. Eu não pertenço a nenhum povo indígena, mas eu sim tenho. Eu sou sacerdote maia e eu exerço esse caminho há várias décadas. Nenhuma política de linguagem. Eu não fiz nenhuma política de linguagem, mas eu participei em uma política pública para povos indígenas. Muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Agora, Zeneida. Adiante, Zeneida. Boa noite, professor e companheiros. Eu sou Zeneida Quinione de Paraguai. Eu sou companheira de Sônia e Rosana. Trabalho na Secretaria de Políticas Linguísticas no Departamento de Línguas Indígenas. Eu falo Guarani, que é uma das duas línguas oficiais do nosso país, falada pela maior parte da população paraguaia não indígena, que é um idioma de origem indígena. A gente trabalha especialmente pelas línguas que se encontram em perigo de extinção. Realmente eu estou muito emocionada desse curso para fortalecer os conhecimentos políticos linguísticos. Também estou muito feliz de conhecer outros colegas que compartilham esse mesmo interesse. Obrigado. Muito bem, muito obrigado, Zeneida. Muito obrigado. Já esqueci como se diz obrigado em Guarani, mas é isso. Aúde, aúde. Sim. Bem, Daniel Ramos. Muito obrigado, Daniel. E bem, agora com Samela Ramos da Silva, também no Brasil.
Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Samila. Vamos com Evelio Rodrigues. Evelio. Boa tarde e boa noite. Eu sou do Panamá, sou do Povo Mobi. Trabalho com o Ministério da Cultura, como pesquisador e tradutor da minha língua materna para o espanhol e vice-versa. Nós também documentamos patrimônio cultural e material. Trabalho com Departamento de Patrimônio Intercultural e Material. Eu não tive experiência de trabalhar com um projeto de políticas linguísticas, no entanto, eu estou encantado de participar nesse curso e eu acredito que isso seria um aporte muito grande para meus conhecimentos que eu tive com relação aos trabalhos que a gente vem fazendo. Não participei em um projeto, mas em outro projeto que não tem a ver com línguas indígenas, no entanto, tem a ver com temas culturais. Bem, isso e dizer muito obrigado. Muito obrigado, velho. Vamos com Vanessa Silva. Muito obrigado, Vanessa. Vamos com Roland Soto. Eduardo não está. Vamos com Delmer. Jesus, tipo. Oi, oi. Vocês me ouvem? Sim, sim. Eu sou Delmer Sup, de Belize. Pertenço ao grupo indígena Yucateco. Não falo a língua yucateca. Trabalho na Universidade de Belize. Meu país não tem alguma política formulada diretamente linguística, algo que é um princípio, né? A gente tem algumas políticas da educação, mas justamente por isso que eu estou agora nesse curso, para aprender mais. A gente está propondo dos povos yucatecos e também garífuna, juntamente com a universidade, propondo que se formule uma política linguística no nosso país, que seja também para impor, promover o respeito às línguas indígenas do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, Gelma. Tomara que vocês consigam. Eu tenho certeza que sim. E para isso esse curso é tão importante. Então, por último, Thaisa, Jamaule.
Ok, muito obrigado, Thaís. Aí, Eduardo, você já tá vendo aí? Adiante. E depois a Angélica. Eduardo Soto. Oi. Sim, eu vou tentar ligar minha câmera, mas pode ser que falhe a internet. Vocês me ouvem bem? Sim, sim, a gente ouve bem. Ok. Eu sou Rolando Sul, de Honduras, América Central. Sou do povo indígena Corumbá. Não falo a língua. Eu trabalho em Cultura e Patrimônio da Secretaria de Cultura de Honduras. E eu participei na formulação do quadro de um Plano Nacional de Línguas Indígenas. Muito prazer. Muito obrigado. Muito interessante sua experiência. Angélica, vai em frente. Sim, Kimi. Ela fez uma saudação em língua Massawa, que é uma das línguas que tem no México. Eu vou apresentar de forma rápida, peço desculpa. Sou Angélica Rossano Garcia, sou do México. Atualmente sou coordenadora de Planejamento Linguístico do Instituto Nacional de Línguas Indígenas e falo a língua Nhatchuk, como eu já tinha comentado. E trabalho diretamente na coordenação de políticas públicas, políticas linguísticas, né? Mas justamente eu estou trabalhando com políticas públicas e por isso minha inclinação são as políticas linguísticas de povos originários. Eu estive participando na implementação de um projeto em específico que são juntando vozes para a revitalização de línguas, muito alto risco de desaparecimento. E essa é a minha experiência e minha aproximação com as línguas indígenas do meu país. Muito prazer. Muito obrigado. Angélica, vai adiante, Gessênia Manhantia. Boa noite, professor. Mil perdões pela demora. Meu nome é completo é Gessênia Lendes Manhantia Vargas. Eu sou do Equador, da nacionalidade Quechua, da Amazônia. Eu também sou advogada em exercício. Falo Quechua. E eu não formulei nenhuma política linguística. Muito prazer. Muito obrigado, Yesenia. E bem, se mais alguém quiser se apresentar, esse é o momento de fazer. Se não, a gente passa. Muito bem. Bem, excelente ter conhecido vocês, conhecer em que estamos. Vejo que nem todos têm experiência, alguns sim, têm experiência claramente em formulação, em implementação de políticas linguísticas no processo de planejamento linguístico. Isso está claro. Outros nem tanto. Eu vejo que não tem muitos linguistas, então os conhecimentos que eu vi que estiveram dando nos módulos, alguns tiveram um treinamento linguístico, a gente vai tentar que isso ajude, né? Porque esse módulo que eu apresentei é muito teórico e é um pouco duro em conhecimentos linguísticos, mas a gente vai tentar aproximar o máximo possível. E bem, eu espero que a gente se conheça mais e que seja uma experiência de aprendizagem mútuo, coletivo, né? Digam se vocês veem a tela em tela cheia, minha tela cheia, meu PPT, ou se vocês veem com as miniaturas na esquerda, a gente vê as miniaturas à esquerda. Vocês estão vendo as miniaturas, tudo bem. Não é o ideal, né? Então eu acho que agora eu vou colocar em apresentar. Agora sim vocês veem tela cheia, né? Sim, sim, sim. Perfeito. Então vamos entrar no primeiro tema, que é o tema de o que são as políticas linguísticas. Uma definição, a gente vai tentar nos aproximar uma definição do que é uma política linguística, né? E bem, muitos de nós temos agora mesmo na nossa mente o que é uma política linguística, né? E quando a gente pensa numa política linguística, com certeza a gente
está imaginando algo. O que é uma política linguística? No meu país tem ou não tem política linguística? E a gente entende, por exemplo, quando Delmer dizia que não existe em Belize uma política linguística formulada, nacional, e que você e outras pessoas, outros povos indígenas, estão querendo exigir essa formulação. Então aí a gente tem uma ideia de política linguística, né? É uma política linguística nacional, né? Um instrumento normativo formulado em um processo e promulgado, com certeza, mediante algum instrumento jurídico do Estado, né? Isso é o que normalmente, quando a gente fala de política linguística, a gente imagina dessa forma, né? E geralmente as políticas linguísticas são as que se são chamadas de políticas linguísticas, né? São as que têm um nome, né? Mas vamos nos aproximar a algumas definições. O que é uma política linguística? Eu digo que eu vou me basear nessa primeira unidade do curso e em parte da segunda também, muito nesse autor, que é David Cassius Johnson, que publica um livro que se chama Tal Qual Language Policy, do ano de 2013, e o primeiro capítulo, o que é uma política linguística, né? Eu coloco em inglês, o livro está na pasta de materiais, então aí vocês vão poder encontrar aí. É importante ver o livro, se vocês quiserem, mas também baixar o livro desse módulo. Digamos, esse módulo tem seu próprio material e é importante baixar, né? Não só o PowerPoint que se usa nessa aula, mas também o livro. A gente tem que baixar o livro do próprio módulo, o módulo em formato livro, quero dizer. E temos que fazer as atividades, o cronograma, tal como estão indicadas nesse módulo. Ou seja, eu entendo que alguns fizeram as atividades somente olhando o cronograma. Mas não, porque tem entidades que não dá para revisar, se não é com materiais do próprio módulo em formato de livro, que você pode baixar, né? Por exemplo, às vezes tem que analisar um texto, mas esse texto está aí e não em nenhum outro lugar, né? Bem, então, como eu disse, esse é o livro que eu estou me baseando, num livro que está em inglês, mas, bem, com a ajuda de várias ferramentas, eu traduzi as seções que eu achei que fossem mais importantes para discussão. Eu queria dizer, sintam-se, por favor, absolutamente livres de interromper a aula em qualquer momento, ou seja, para aportar, né? Tomar a palavra, solicitar a palavra e tomar a palavra para comentar, aportar, ou como se diz hoje, reagir, né? Nas redes. Ou seja, para comentar algo que lhe surgiu como reflexão do que a gente está vendo, né? A gente vai tentar fazer a aula uma conversa. Eu não tenho nenhum problema que a aula se torne uma conversa. Conversa, vou tentar estimular. Então vamos ver algumas definições. Uma primeira definição de Kaplan e Baldorf. Acho que Delmer, que falante de inglês, você pode dar uma lida nisso. Seria melhor que você baixe esse livro e aí você pode ver a definição. Eu fiz uma tradução com alguma ajuda e é isso aqui. O exercício do planejamento linguístico, segundo Kaplan e Baldorf, de 97, conduz a ou está dirigido por uma meta, né? Ou uma intenção, a promulgação de uma política linguística por parte do governo ou outra autoridade ou pessoa com poder.
Uma política linguística é um conjunto de ideias, leis, regulamentos, normas e práticas destinadas a alcançar a mudança linguística planejada nas sociedades, o grupo ou o sistema. Então a gente está vendo que, primeiro, se está falando que o exercício do planejamento linguístico, algo que eu tenho que dizer aqui é que nesse livro se fala o LPP. LPP é Language Policy and Planning, ou seja, alguns autores sim estabelecem claramente a diferença entre política linguística e planejamento linguístico. Por exemplo, o professor Dias Quiver, ele faz a diferenciação da política linguística é, digamos, o instrumento e o planejamento linguística é a programação de atividades para atingir o que o instrumento diz. Essa é uma forma de ver, né? Mas também tem gente que considera diferentemente. Então, por isso, nesse livro, a gente usa o termo, a sigla LPP, Language Planning, Policy and Planning, ou seja, uma só entidade que é planejamento, política, linguística, tal qual, como se fosse uma coisa só, ideal. Mas às vezes tem autores como esse, Kaplan e Baldwin, que eles separam, né? Então, o exercício do planejamento linguístico conduz a, ou está dirigido por, uma promulgação de política linguística. A gente está falando aqui de uma promulgação, ou seja, de um instrumento que é dado por parte de alguém com poder, uma instituição, uma pessoa com poder, fazer planejamento linguístico. E a política linguística é mais ampla. É mais ampla, ou seja, isso que é promulgado é mais amplo, esse conjunto de ideias, leis, regulamentos, normas, práticas também. Práticas destinadas a alcançar a mudança linguística planejada nas sociedades e grupo ou sistema. Então preste atenção que aqui dentro de política linguística tem várias coisas. Tem ideias, tem leis, tem regulamentos, tem normas, mas também existem práticas. E práticas, a gente está falando de comportamento social em torno da língua. Então, esse comportamento social, que é identificado como um comportamento social que é reconhecido, ou seja, que é repetido, que se torna constitucionário, esse comportamento que se torna uma instituição da sociedade. Aí a gente está falando já de uma prática, né? E essas práticas podem ser em si próprias políticas linguísticas. É o que esses autores estão nos contando. Agora vamos ver o que que Harold Schiffman, essa é a tradução que eu fiz um pouco com a ajuda do Google ou do ChatGPT. Bem, a política linguística é principalmente uma construção social. Construção social. Pode consistir em diversos elementos da natureza explícita. Aí a gente tem a linguagem jurídica, judicial, administrativo, constitucional ou legal. Pode existir em algumas jurisdições, mas seja que uma política tenha ou não terá o texto explícito, ou seja, uma política pode ter um texto ou não, né, explícito. Ou seja, pode ter planejado um texto ou não necessariamente. Ou seja, que a política tenha ou não tal texto explícito, a política, como uma construção cultural, vai se basear principalmente em outros elementos conceituais. Por exemplo, sistemas de crenças, atitudes, mitos, todo o complexo que a gente se refere como cultura linguística. Então, a cultura linguística é um complexo composto de crenças sobre a língua, ou sobre os falantes, por exemplo.
Atitudes baseadas nessas crenças, mas também mitos ou preconceitos sobre idiomas ou falantes. Tudo isso que a gente pensa, acredita, nossas atitudes, tudo isso forma uma cultura linguística. É o que Schiffman diz. E essa cultura linguística é a totalidade de ideias, valores, crenças, atitudes, preconceitos, restrições religiosas e toda essa equipagem cultural que os falantes têm consigo aos seus tratos com o idioma. Isso de tratos com o idioma a gente tem melhor, você vai ver melhor em inglês. Em inglês a gente percebe melhor. Na última parte, aqui é esse the sum totality of ideas, values, beliefs, activities, prejudices, religious structures, and all the other cultural baggage that speakers bring to their dealings with language from their background. Essa parte em inglês é um pouco mais clara, né? Esse equipamento que a gente traz, baggage, e se manifesta nas nossas interações linguísticas. Tudo, né? As crenças. Essa pessoa fala assim, é assado, fala bem, fala mal, fala bonito, fala feio. Por exemplo, tudo isso tem a ver com o que a gente traz para uma interação linguística. E se vocês percebem, muitas dessas coisas não são sobre idiomas, línguas. Não, são crenças, atitudes, preconceitos, valores sobre idiomas, línguas, mas sobre pessoas que se transferem suas línguas. É isso que o Schiffman diz quando ele fala da nossa cultura linguística. Bem, agora Bernard Spolsky, que é um especialista em políticas linguísticas muito importante, faz a separação entre esses componentes que Johnson, o autor do livro que eu estou usando, enumerou, né? Então, na versão traduzida, um primeiro passo útil é diferenciar entre os três componentes de uma política linguística que uma comunidade fala. Por um lado, a gente tem as suas práticas linguísticas, ou seja, o padrão habitual de selecionar entre as variedades que compõem seu repertório linguístico. E quando a gente fala do repertório linguístico, o que a gente diz é que, na verdade, nós não falamos uma língua uniforme, estável, homogênea e imóvel, né? Na verdade, nós não temos uma língua na cabeça. Porque se a gente tivesse, duas pessoas que falam a mesma língua teriam o mesmo conhecimento nas suas cabeças. O que a gente tem são unidades linguísticas, ou seja, recursos linguísticos, e temos maneiras de combinar, regras de combinar esses recursos. Mas esse inventário de unidades linguísticas que cada um de nós tem na mente é diferente da pessoa que a gente tem falado. É bem diferente porque das nossas experiências, nossos intercâmbios, dos nossos círculos, dos nossos contextos, né? Do nosso background. E tudo isso compõe um repertório linguístico. Mas alguém, quando estiver usando sua língua, praticando sua língua, você costuma optar por algumas seleções entre as várias variedades que compõem o seu repertório linguístico. Essa atitude tão pessoal ou tão própria de uma comunidade de falantes, suas eleições, suas seleções, na hora de se comunicar, suas práticas linguísticas são
uma coisa que a gente tem que diferenciar, segundo Spolsky. O segundo que diz que a gente tem que separar é suas crenças linguísticas ou sua ideologia, né? Então, uma coisa é o primeiro elemento é o que eles fazem, suas práticas linguísticas, o que eles acreditam, as suas crenças linguísticas ou sua ideologia linguística, ou seja, as crenças sobre o idioma e o uso da linguagem. E o terceiro é qualquer esforço específico para modificar ou influenciar nessa prática mediante qualquer tipo de intervenção, planejamento ou gestão linguística. Então, esse terceiro elemento também é uma parte das políticas linguísticas. Então, a gente vê nisso numa visão muito mais ampla que Spolsky nos dá, né? Ele nos diz que política linguística, uma política linguística tem três componentes. O primeiro são práticas, padrão habitual de seleção de variedades. O segundo são crenças ou ideologias. E o terceiro são esforços específicos e intencionais para influenciar, modificar essas práticas. Como mediante a gestão linguística e o foco no planejamento. Então, as políticas linguísticas não são só esse terceiro componente, mas são algo mais amplo, segundo Spolsky. Então, a gente já não vai, a gente vai se aproximando dessa ideia originária que a gente tinha na cabeça quando a gente imagina uma política linguística como um instrumento normativo ou um instrumento de gestão pública, uma política pública. Não necessariamente. Bem, tudo isso que a gente viu, sempre existe alguém que pode fazer esse esforço específico, né? Para modificar ou influenciar essa prática. E esse alguém, se é que pode fazer isso, é porque ele tem poder. Então, não é possível falar de política linguística sem incorporar a noção de poder, né? Porque você precisa ter poder para modificar as práticas linguísticas ou as crenças linguísticas, né? Você precisa ter poder. Às vezes a gente tenta, tenta e não conseguimos. É um processo de revitalização linguística, por exemplo. Ou é um processo de recuperação, deslocamento linguístico, né? De uma língua que está desaparecendo, está sendo retirada por uma língua homogênea, uma língua hegemônica, como o castelhano. Esse deslocamento é possível reverter, mas é um pouco difícil. A gente não tem muito poder para fazer isso. Então, McCarthy, no seu livro de 2011, introduz a visão desse poder. Essa é a definição, vou passar para a tradução. Ela diz: eu descrevi a política linguística como um processo sociocultural complexo e como modo de interação humana, negociação e produção, mediados por relações de poder. A política nesses processos reside em seu poder regulador de linguagem, ou seja, as formas em que expressam afirmações normativas sobre formas e uso da linguagem legítimos e ilegítimos, governando assim os status e uso da linguagem. A gente vai ver, é uma definição um pouco grande, né? Vamos esmiuçar um pouco. Ela diz: Teresa McCarthy, eu escrevi a política linguística como um processo. Isso é importante. A gente está falando de não de um instrumento, de uma ação, de uma medida, de uma lei, de uma norma. Não, a gente está falando de um processo social, sociocultural, que além do mais é um processo sociocultural complexo. Ou seja, muitos dos que participam muitos atores. Não é só um ator, são muitos atores. Mas além do mais, é uma política linguística também modo de interação, formas de comportar-nos, de interagir, modo de interação humana. Aí também tem política
de negociar, né? Negociar. Sempre quando a gente está comunicando da sociolinguística, a gente diz que quando a gente está se comunicando, quando a gente está se comportando linguisticamente, a gente está negociando poder. Por exemplo, estamos negociando identidades. Sempre, porque quando estamos comunicando através da linguagem, a gente está não só transmitindo informação, mas nos apresentando como algum tipo de pessoa com algum tipo de identidade. Por isso, muitos de vocês, ao se apresentar, vocês fizeram isso numa língua originária. E com isso, vocês estão mostrando identidade no grupo. Vocês estão dizendo, me olhem como uma pessoa indígena orgulhosa das suas raízes indígenas e, além do mais, falante da língua indígena, né? Então, sempre tem isso no comportamento linguístico, na negociação e também uma produção. E sempre tudo isso está mediado pelas zonas de poder. A política, nesses processos, reside no seu poder regulador da linguagem, ou seja, estabelecer regulações e poder colocar normas. Quais são essas normas? As formas e expressam afirmações normativas sobre formas e uso da linguagem legítimas e legítimas, ou seja, o que é legítimo, o que não é legítimo, o que dá para fazer e o que não dá para fazer ao usar a língua. A política linguística é a que nos vai dizer o que é possível e o que não é possível de fazer no comportamento linguístico. Ou seja, se a gente vai para um juiz e a gente vai interagir num processo judicial que a gente está implicado, e a gente quer fazer uso da nossa língua, nos diz, a nossa língua originária, diferente da língua hegemônica, e nos dizem que não é possível, isso é uma política linguística. Ou se a gente está na sala de aula e a gente usa a língua de uma maneira coloquial ou familiar, e dizem que isso não é possível, não é legítimo, nesse contexto, isso é uma política linguística. Todas essas regulações sobre linguagem são também políticas linguísticas, e isso, claro, tem um governo sobre os status da língua, se a língua é oficial ou não é oficial, se é cooficial, se é considerada uma língua de trabalho, uma língua de mercado, uma língua de educação, todos os status da língua, os domínios onde dá para usar, e também os usos da língua, os usos da linguagem. Isso também tem a ver com os domínios, né? Onde dá para usar ou não, e de qual forma. Então, agora a gente está diante de um olhar muito amplo que a gente incorporou a noção do poder na nossa definição de política linguística. E aí eu acredito que essa dimensão do poder e a discussão sobre política linguística é sumamente esclarecedora, né? E por isso é que é tão importante para nós, por exemplo, conseguir atingir uma política linguística nos nossos povos originários com o objetivo que são de luta política, por exemplo, de participação na vida democrática, participação nas tomadas de decisões, participação na cota de poder, né? Às vezes na política linguística a gente está impulsionando porque, na verdade, é um instrumento, é uma ferramenta num programa de fortalecimento político que vai muito mais além da língua. Bem, então, como a gente disse, tem a ver com acesso ao poder. Tem a ver com acesso ao poder. Em toda a sociedade, sobre todas as nossas sociedades pós-coloniais,
A estrutura de acesso ao poder está controlada por políticas linguísticas. É possível acessar certos espaços de poder só se você falar a língua dominante e se você falar de determinada forma, né? Senão, você vai ser negada seu acesso ao poder. Então, tem a ver como James Toller com o acesso ao poder. E vamos ver a tradução. Eu quero dizer que eu traduzi tudo isso para o espanhol, unicamente. Não tive tempo, peço desculpa para o português, mas eu vou fazer isso. De maneira que possa oferecer a vocês também o texto em português, das traduções. Então, com certeza, o PPT também vai ter em português. Então, a política, planejamento da linguagem, é o que eu dizia, o LPP, Legal and Policy Planning. A política, planejamento de linguagem, que esse autor não quer diferenciar entre os dois conceitos, significa a institucionalização da linguagem como base para as distinções entre grupos sociais ou classes sociais. Ou seja, a política linguística é um mecanismo para localizar na linguagem a linguagem dentro da estrutura social, de forma que a linguagem determine quem tem acesso ao poder político e aos recursos econômicos. A política linguística é um mecanismo mediante o qual os grupos dominantes estabelecem a hegemonia no uso da linguagem. Vamos ver. Então, nosso comportamento linguístico numa sociedade é, na verdade, o terreno no que se disputa o poder. É nosso comportamento verbal, a arena da disputa do poder nas sociedades é nosso comportamento verbal. Todo poder se disputa verbalmente, através da linguagem. Então, é muito importante a linguagem, né? Para dar acessos ou barricadas ao poder. Ao poder para as decisões políticas e ao poder para o controle dos recursos econômicos. Então, sim, é muito importante a linguagem para isso. Obviamente, existem políticas linguísticas, existem maneiras para localizar essa linguagem dentro da estrutura social, de maneira que o comportamento verbal de uma pessoa, sua linguagem, seja determinante na sua cota de acesso ao poder, na sua distância do poder, na sua negação do poder, né? Então, a política linguística são as regras do jogo de acesso ao poder. E aí está essa importância nas nossas sociedades, né? Por isso, quando a gente formula uma política linguística em uma sociedade, a gente está fazendo ou para abrir o acesso ao poder ou para fechar o acesso ao poder. Sempre. É indistinguível da dimensão do poder. Tudo isso, como eu digo, do ponto de vista da sociolinguística crítica. Então, a política linguística de Staverson, com um olhar TOEFL, com a política social do controle do poder. A política linguística é um mecanismo mediante o qual os grupos dominantes se estabelecem em mania do uso da linguagem. Agostinho. Nubia levantou a mão. Nubia? Eu não sei por que que eu não vejo aqui as mãos levantadas. Vai adiante, Nubia. Boa noite, boa tarde, meus parentes, colegas.
Estou motivada a fazer duas questões aqui, professor. Quando o senhor falava, me recordava da iniciativa que tivemos com o meu povo na busca de estudar a língua tupinambá. E foi um movimento nosso, como professores, eu como coordenadora, de poder traduzir os que já tem escritos do português para a língua tupinambá na sala de aula. Então, foi um espaço que a gente, de alterar nossa conversa, nossos olhares e nossas falas. Bem simples, isso é um ponto que eu me recordo. O outro tem a ver com essa questão do poder, que os status e acessar a política pública como nessa perspectiva de saber que é um poder. Aí você fala o poder de acessar, abertura para ele ou fechamento para ele. E aí, professor, eu me lembrei de uma coisa, meus colegas aí, que para nós, povo tupinambá, eu acho que para muitos dos outros povos, acessar a língua originária, a língua mãe, ela mexe com o nosso sentimento. E um sentimento de sofrimento doloroso. Então, às vezes é difícil você chegar, acessar isso para fazer esse levante da língua, como a gente fala aqui, né? Da revitalização da língua, porque a memória que se tem dela é de um sofrimento. Então, tem a questão do poder. Então, aí tem a questão da memória, de acessar a língua, a memória dela, e ela traz um sofrimento. Então, é um desafio também que a gente tem. Então, eu trago isso, porque toda vez que eu me recordo e eu vejo como que está o nosso movimento, a gente não avança muito. Existe uma memória de sofrimento em relação a isso. E eu gostei muito das aulas que está me motivando muito, me animando. Então, trazer essa vida alegre de que nossa língua originária, ela é bela, ela é viva. Então, eu tô compartilhando, na verdade. Obrigada. Muito interessante no que você diz. Com certeza, às vezes, um processo de revitalização linguística que convida os falantes de herança, ou seja, pessoas que não adquiriram a língua, mas têm como herança cultural, a recuperar a língua perdida para eles, às vezes pode ser uma experiência traumática, porque a perda da língua está associada com processos traumáticos, socialmente traumáticos. Por exemplo, extermínio, nossos países da zona amazônica, a extração do cálcio por métodos violentos de extermínio de povos inteiros. Às vezes, a própria língua originária está associada com esses processos traumáticos, portanto, tem que fazer uma aproximação que seja uma cura para que a recuperação da língua não arraste experiências de sofrimento, mas, pelo contrário, possa produzir, como você disse, experiências que têm a ver com estético, com orgulho, com amor pela língua, né? Isso é muito interessante. Bem, porque efetivamente existem relações de poder que se construíram e que estiveram atrás do deslocamento da língua. A língua não se deixa de falar por uma agência, por uma decisão empoderada e voluntária dos pais que decidem não transmitir a língua aos seus filhos, mas fazem contrariados, obrigados por um sistema que lhes obriga a abandonar a língua originária para justamente poder acessar algo do poder. Ou você fala a língua castelhana, ou você fala a língua portuguesa, ou se não, você não é parte dessa sociedade. E você está incerto no seu processo de desenvolvimento. É isso o que se nos diz para nós, os estados nacionais dizem para nós. Nossos estados feitos à imagem dos estados nacionais europeus, né? Os estados-nação. Nos transmitiram essa ideia, né? Bem, hoje a gente está vendo o resultado disso, esses projetos estados-nação, né? Onde o poder está centralizado
e absolutamente identificado com a língua hegemônica, a língua do coração. Bem, alguma outra pessoa quer comentar o que a gente está aqui? A gente está com tempo, a gente está bem. Então vamos continuar. O autor do livro que eu estou usando como referência permanentemente faz um resumo das definições que vimos e tenta um resumo, uma definição abarcadora. Vamos a ver. Essa definição está em inglês, eu vou passar para a tradução. Diz: uma política linguística é um mecanismo de política. Aqui a gente se encontra com essa diferença do inglês que está no castelhano, né? Em inglês a gente tem aqui a language policy, a policy mechanism. Então está diferenciado. Tem uma diferença entre policy e politic. Enquanto em espanhol e português a gente tem política e política. Uma política linguística é um mecanismo de política que impacta a estrutura, função, uso ou aquisição da linguagem. Isso é muito importante, né? É um mecanismo de política que impacta a estrutura. A gente está falando do sistema da língua, né? Ou seja, de como está composto o sistema, de unidades, de regras de combinação, função da língua, para que se usa o idioma, a língua, para que serve para a gente, o uso da língua e a aquisição, ou seja, a transmissão da língua. Adquire essas quatro dimensões, e nessas quatro dimensões está impactando a política, em que inclui, em primeiro lugar, o que a gente imaginava no início, né? Regulações oficiais, que são simplesmente promulgadas em forma de documentos escritos, nem sempre, mas em geral, que estão destinados a efetuar alguma mudança na forma, na função, no uso ou na aquisição da linguagem, e que pode influenciar nas oportunidades econômicas, políticas e educativas. Essa é a dimensão do poder incorporada, né? Então, essas regulações podem influenciar em quantas oportunidades existem, políticas, acesso ao poder ou, ou acesso à educação, né? A Política Nacional de Educação Intercultural Bilíngue permite que pessoas eduquem na sua língua, que se eduquem melhor, né? Não é a língua que não entende, não compreende. Bem, também inclui mecanismos não oficiais, encobertos, que podem ser de fato implícitos, ou seja, mecanismos que não têm a ver com a oficialidade, não vêm de cima do Estado, não se deu por nenhuma autoridade, né? Inclusive, cobertos podem estar, são mecanismos que se escondem de outras pessoas, se escondem para que não sejam notados. Estão cobertos, escondidos. Não por lei, não de júri, mas com o que é a realidade, né? Não pela norma, mas a realidade diretamente, sem necessidade de uma norma para isso. Ou implícitos, podem estar escondidos em em outros mecanismos. Está conectado às crenças e práticas da linguagem.
Mas o importante é que tenha um poder regulador sobre o uso da linguagem e a interação dentro das comunidades, lugares de trabalho. Então aqui a gente está olhando diante das regulações oficiais, mas simplesmente crenças e práticas, crenças e práticas. O importante dessas crenças e práticas é que regulam como se usa o idioma, como se fala, como se dirige alguém. Por exemplo, em muitas cidades desses países pós-coloniais, parece como se a cidade, o centro urbano, tivesse uma espécie de alergia pelo som das línguas originárias, né? É como se a pessoa na, no campo usa sua língua originária e apenas visa o espaço urbano, uma lei não escrita, ou seja, uma prática lhe diz, olha, aqui você já não pode falar sua língua. Acontece muito no meu país, no Peru, onde uma pessoa pode falar o idioma no campo, em uns lugares, mas uma vez que vem para Lima, por exemplo, que é uma cidade com uma alergia tremenda à língua originária, simplesmente você não pode a língua originária. Não é aceitável como um comportamento social lícito, ou seja, não é uma prática no espaço urbano. Então, o falante fica se inibindo. Então, no Peru, existe uma tremenda centralidade, a terceira parte da população nacional vive na cidade, na capital. É uma grande máquina de destruição de línguas, né? E não é que exista nenhuma lei que se fale em Lima, não se fala a língua originária. Não tem nenhuma lei que fale, em Guayaquil não se fala a língua originária. Ou na Cidade do México. Mas se impõe, é como se estivesse no ar, né? Esse mecanismo. E isso é uma política linguística. É uma política linguística. Que tem a ver com as crenças, mais do que com as normas. Mas Johnson diz, a política linguística não são só produtos, do que a gente estiver pensando, não são só produtos, são também processos. E aqui a gente precisa parafrasear Arjona. Política como verbo e não como substantivo. Tem uma música que fala Jesus é verbo, não substantivo. Alguma coisa assim, né? Bem, então, vamos pensar na política não como um substantivo, não como um produto, não como algo que existe, mas como simplesmente o que acontece. Um verbo, um evento, um processo social. E esses processos sociais, então, são impulsionados por uma diversidade de agentes de políticas linguísticas. Por isso é um processo complexo, impulsionado por uma diversidade de agentes de políticas linguísticas através de múltiplas capas ou níveis de criação, interpretação, apropriação e instanciação. Instanciação foi uma primeira tradução que eu fiz mas eu percebi que tem uma melhor forma de traduzir seria o que Johnson quer dizer com instantiation é, na verdade, materialização. Acho que é o grande planejador linguístico Arjona. Sim. É da Guatemala, né? Acho que ele é guatemalteco. Ok. Então, a política é um processo que uma multiplicidade de agentes participa
e eles operam cada um na sua capa, aí é onde tem poder. Talvez a professora da aula de Baby dizia pra gente, quem trabalhava como professora em primária, dizia que eu não tive participado tanto na formulação de políticas, mas na sua implementação na aula, né? Na aula. O que não está dizendo, Johnson não está dizendo, é que essa pessoa, professora, tem talvez mais poder para levar, para criar, interpretar, apropriar e materializar uma política linguística que uma pessoa no estado, no nível mais alto do governo, né? Porque a política tem a ver com a mudança, a modificação em crenças práticas dos seus estados. Aquisição. Então, cada agente tem um poder próprio no seu nível de ação. Então, estamos falando de criação de política. Então, vamos pensar que a criação da política é, por exemplo, o que se faz num governo de um estado do México, se cria uma política, mas essa política pode se transformar em outra coisa, porque é interpretada de modo particular e nessa interpretação influencia em preconceito, ideologia, atitudes. Então, a política pode se criar como uma intenção do governo de um estado do México, mas pode ser interpretada pelos agentes de implementação da política de uma forma totalmente diferente, ser interpretada de outra maneira. Ou pode ser apropriada, né? Feita própria, né? Ou seja, assumida como um processo social próprio e reimpulsionada em espaços, em outros espaços apropriados. Ou materializada, que é uma instância adicional, materializada. O que que é a materialização? A gente vai ver. A materialização tem a ver com as mudanças reais que terminam acontecendo no passado de tempo numa língua, né? Em o efeito que ele tem na língua, na linguagem, no comportamento, nas práticas linguísticas, no uso, no corpus, etc. Sistema, etc. Bem, e por último, bem, os próprios textos de política e também discursos da política linguística, todo esse, a política são também tudo que foi criado, né, como texto de política, mas também discursos, formas de falar, em múltiplos contextos e questões de identidade política, que estão influenciados pelas ideologias e recursos próprios desse contexto. Mas esses textos não são só escritos, também são orais. Tudo isso também é política linguística. Então é perfeitamente lícito falar de política linguística de tal lugar em tal época. Por exemplo, a política linguística dos Incas. Perfeitamente se pode falar da política linguística dos Incas, ainda que não existiu esse textos escritos, porque os Incas não conheceram uma escritura como a gente conhece hoje, né? Então se pode falar de política linguística além de que exista ou não esses escritos, né? Em todos esse corpus textual e discursivo, esse corpus textual resume ideologias, né? E todas essas políticas também, linguísticas. Bem, comentários, reações sobre isso?
Aqui vamos parar um minutinho. E eu vou dizer que existe uma atividade vinculada com esses. Vocês podem ver no cronograma, tem a primeira atividade que a gente tem, que é refletir sobre essas definições. O que é que você acha que tá bem, tá ruim? O que é que você tá de acordo, não tá de acordo? O que é que você gosta mais? Ou qual pareceu mais completa? Quais chamam mais atenção? Então, existe uma atividade para fazer que tem a ver com isso e com essa discussão. E vamos passar então, se não tem nenhum comentário, perdão que seja assim expositivo, mas vocês sabem, vocês podem interromper a qualquer momento. Diante, Nicandro. Sim, obrigado. Eu estava ouvindo as primeiras slides de Johnson e a distinção que você comentava sobre uma postura que a gente pode falar de uma primeira teoria que separa muito claramente a política linguística do planejamento linguístico e que inclusive professor Dias Cuda mencionou numa sessão, nos apresentou um diagrama onde claramente essa política linguística por cima e por baixo o planejamento linguístico como um instrumento da política. E agora, nessa definição, como LPP, que ele mencionou como um todo, a política linguística de planejamento, eu concordo, ele tentava um pouco de entender dessa forma que não poderia ser sempre separado, além da política, acima política e baixo planejamento, mas que em alguns contextos pode funcionar assim, mas em outros nem todo, mas inclusive não se deseja que seja assim, porque pareceria então que o poder define a política linguística e o planejamento nada mais é do que um instrumento a ser atividades, enfim, mas ainda existe uma linha de política que já está traçada, né? E o que a gente planteava no modelo que a gente está gerando por aqui é um planejamento linguístico de base comunitária, onde o que a gente pretende é que não se planeje de cima para baixo, mas que a base comunitária, com seus sistemas normativos, com suas próprias necessidades, com sua autogestão e tudo isso, o único é que faça planejamento seguindo a diretriz, digamos, de uma política linguística, mas que incida também na política linguística que possa, então, fazer a gestão de baixo para cima, ou algo assim. Então, nessas explicações ou nessa proposta, não encaixava muito bem o modelo que destaca a política linguística e baixo planejamento, mas que se ocupa num modelo como esse, que agora nos estão comentando, onde não necessariamente tem que ser assim, né? Então, nesse sentido, eu queria perguntar qual é a opinião que você tem sobre o modelo, ou em que incidem, o que que pode se modificar dentro dessa estrutura a ter nesse equilíbrio, né? Uma simetria entre a política e o planejamento linguístico. Quais consequências a gente pode demonstrar positivas ou negativas desse modelo de revitalização que a gente está vendo no módulo anterior? O que eu acredito é que se a gente entende a política como um processo sociocultural complexo, a gente quebra um pouco a noção de que uma política é um instrumento e só um instrumento que tem que ser implementado via um planejamento. Porque a gente dá muito poder ao planejador e ao policymaker, né, em inglês. A gente dá muito poder, a gente erroneamente está imaginando que realmente tem poder. Porque quando você vê a realidade, é tão complexo o panorama
que para compreender a complexidade desse processo, você precisa entender que em todos os momentos quase tem criação, interpretação, apropriação e materialização de política. Ou seja, se eu sou um professor de aula e para mim vem uma regra do que eu tenho que fazer com o livro tal, e eu simplesmente não faço, essa política aí morreu. Não chegou a aula. Não chegou porque eu sou o que tem poder nesse momento, né? Eu posso me inspirar na política, mas planejar outra coisa. E de fato é o que acontece. É o que acontece. Por quê? Porque aí influenciam as crenças, as ideologias, as atitudes, as práticas, coisas que uma política muitas vezes não tem um poder, coisas que uma política não tem o poder de incidir, né? Então, eu acredito que convém ver de uma forma mais ampla, política como algo mais ampla, porque logo quando a gente vai colocar na camisa do criador de política, seremos muito mais inteligentes, mais perspicazes em perceber que aquilo que a gente está criando tem que ter um acompanhamento quase de, de baixo para cima, né? Um acompanhamento de campo total, em todos os níveis, para assegurar sua implementação como a gente imagina, né? Porque o processo é surpreendentemente suscetível a ações do que a gente chama de árbitros. Agora a gente vai ver mais adiante essa noção de árbitro de política linguística. Um árbitro é uma pessoa que, uma capa da política tem o poder para controlar aí o que se fala, o que se diz, o que é legítimo ou não. E essa pessoa é o que a gente tem que ver que se converte na política, né? Não sei se eu te respondi. Sim, sim, muito obrigado. Acho que a gente foi vendo, né, de a partir de diferentes modelos e colocando nossas próprias ferramentas e todas metodologias. Ou seja, uma política, por exemplo, que não está escrita, pode ser muito mais potente que uma que esteja escrita. Muito bem. Obrigado, obrigado a você pela pergunta. Bem, então estamos com essa definição que é ampla e que nos leva a um terreno muito mais amplo, de muito maior reflexão. E assim é como eu acredito que a gente vai entrar na política, José. Então, já estamos quase terminando. Para encerrar, a ideia é simplesmente a gente vai ver, mais adiante, a gente vai ver os tipos de políticas linguísticas, e aí a gente tem mais ou menos os quatro. A gente pode diferenciar políticas por sua gênese, por sua origem, e aí tem a típica noção de cima para baixo, ou de baixo para cima, né? Ou a gente pode ter políticas diferenciadas pelos seus meios e pelos seus objetivos, e aí a gente pode ter políticas que são abertas, né? Ou ocultas, cobertas, né? Ou a gente pode diferenciar políticas pela sua conotação, se são explícitas em textos orais ou escritos, ou se são implícitas, se não necessitam de um texto, né? Por exemplo, em inglês, nos Estados Unidos, a política linguística nos Estados Unidos só se deve falar em inglês, né? Em certos espaços. Não tem nenhuma norma onde isso esteja escrito. Mas é a política linguística mais potente nos Estados Unidos, né? Na América do Norte. E é implícita. E simplesmente está reformada por uma crença. Uma crença de que o Estado-nação dos Estados Unidos tem
uma só língua que é a American, né? As outras vêm, foram convidadas também. Vocês, migrantes, podem usar suas línguas, por favor. Se você quer estar aqui, aprende o inglês. Ou pelo seu status, na lei, na prática, pode ser de júri ou de fato, né? Ou seja, políticas de direito formam parte de um ponto normativo ou ocorre na prática. E seu poder está no que se faz, não pelo que se diz que se deve fazer. Bem, mas isso a gente vai ver mais adiante na sessão de quarta. Eu vou dizer, aqui eu vou deixar de compartilhar, e eu quero lhes dizer algo que para mim é muito importante. É que eu sei que vocês são pessoas como eu. A gente está ocupadíssimo, né? A gente trabalha, a maioria de nós no estado, né? A gente já sabe como é o trabalho no estado. A gente termina exausto no dia, a gente tá aqui. Mas eu vou pedir que a gente faça o possível por fazer as atividades na semana. Eu sei que é difícil e muitos de vocês estão fazendo sábado e domingo, mas vamos fazer o possível, na medida do possível, para avançar. Como vocês deram conta, eu decidi não colocar muitas atividades, porque eu sei que estiveram com uma sobrecarga. Nós temos 15 ou 16 atividades para esse módulo que tem 3 semanas, e além do mais, só 9 são avaliadas, né? Então, justamente eu falo para que a gente tente ter as atividades feitas, se é possível, durante a semana. Tem atividades que são muito simples, né? Como a de agora. A atividade é simplesmente dar um quadro e dizer, escrever umas reflexões sobre qual definição é mais interessante, me iluminou mais, me fez refletir, né? Qual é mais interessante? São coisas que se podem fazer, inclusive, terminando a aula agora, em qualquer momento, né? Então vamos tentar fazer isso. Por que que eu digo? Porque eu gosto quando começa a sessão seguinte, por exemplo, na quarta, ver como estiveram as atividades, escolher alguma, mostrar, enriquecer-nos com o trabalho de um ou de outro, né? Também lhes digo que a gente vai avançando no módulo para que vocês analisem mais profundamente as políticas dos seus próprios países, em qualquer dos tipos, né? E aí, no momento que vocês vão apresentar uma análise em grupo, a política ou as políticas do seu país, né? Então, a gente vai nessa etapa. Muito bem, acho que já é a hora, já terminou. E aqui, se tem algum comentário, bem-vindo. Se não, a gente pode ficar. Bem, então, já estamos a 3 minutos. Ok, algum comentário? Nada? Tudo bem? Muito bem, então vocês já sabem. A política é verbo, não substantivo. E Horpun Chokama, para os que sabem que é o Quechua, Horpun Chokama é até quarta, e a gente se vê a quarta, então, na hora que corresponda nos seus respectivos países. Então, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. A gente se vê pelo WhatsApp. Até logo, boa noite.